Olá, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Barroco, tá? Tá lá na apostila de vocês, capítulo 4, página 22, tá? Então peguem lá para irem acompanhando. O Barroco, então, é uma escola literária que ela está presente nas outras formas de arte, como na pintura, arquitetura, e tem alguns nomes famosos como o Aleijadinho, que muita gente conhece. Antes da gente entrar no Barroco, para a gente entender melhor, vamos voltar lá na primeira escola literária, que é o trovadorismo. Né? Lá no trovadorismo, o que a gente tinha? A gente tinha o teocentrismo, Deus era o mais importante. E também nessa época, lá na era medieval, no trovadorismo, não tinha uma ascensão social. Né? Ou seja, você nascia pobre, você ia morrer pobre. Se você nascesse rico, você ia morrer rico, né? Então era assim. Logo depois, então, um tempo depois, aí vem uma outra escola literária que é o humanismo. No humanismo, as coisas começam a ser mudadas, né? A ser mudadas. O homem, ele começa a notar a si mesmo, começa a pensar em si mesmo, e aí ele traz o antropocentrismo, né? E também começa a existir uma ascensão de classe social, né? As outras classes sociais começam a surgir aí nessa época. Aí, a turma do Barroco, aí no finalzinho do século XVI, início do século XVII já, eles começam a ficar meio doidão, ficam doidos, né? Assim, tipo, gente, o que a gente vai fazer agora? Né? A gente vai para um lado, vai para o outro, né? A gente vai para o teocentrismo, a gente vai para o antropocentrismo. A gente acredita em que ou em quem agora? Né? A gente está confuso. E aí surge uma galera lá da Alemanha. Dentre eles um nome muito conhecido de vocês, já devem ter estudado lá em história, que é o Lutero. Aí eles começam a publicar uns livros e a falar algumas coisas para debater principalmente a Igreja Católica, né? E eles são conhecidos então como protestantes. E aí eles fazem uma coisa que é chamada de reforma protestante, né? Começam a debater as coisas impostas pela igreja, como por exemplo que tinham que comprar o seu lugar no céu, que só a igreja pode lucrar. E aí, né, gente, é claro que a Igreja Católica não ia deixar barato. E aí ela criou a Companhia de Jesus, que basicamente é uma caça às bruxas. Trouxe a Santa Inquisição, queriam matar todos que julgavam não estar certos. Os livros que eles publicavam eram totalmente proibidos. E aí então eles criaram a Contra-Reforma. Então, gente, o Barroco só existe por conta dessa Contra-Reforma, porque isso também se aplicou na literatura. O homem barroco, ele não sabia mais para que lado seguir. Aí, né, tem uma tensão, uma angústia, uma dúvida. A arte barroca, ela é pesada até na pintura, né? O barroco é tipo uma gótica suave, né? Há sempre uma sombra, uma dualidade muito grande, porque os homens nessa época realmente eles estão muito confusos. Tipo, e agora? O que a gente vai fazer? E até na maneira de criar isso existe porque eles ficam pensando assim: o que eu vou dizer? Como eu vou dizer? Né? Quando eles pensam o que eu vou dizer, eles usam uma coisa chamada de conceptismo ou quevedismo, né? Que basicamente é esse jogo de ideias que são contraditórias, né? E até eles usam muitas figuras de linguagem, existem muitas antíteses, né? Preste atenção nesse poema que eu vou falar agora. Esses homens não são filhos de Adão e da mesma Eva? Essas almas não foram resgatadas com o sangue do mesmo Cristo? Esse corpo não nasce e morre como os nossos? Não respiram o mesmo ar e não nos acalenta o mesmo sol? Viram? Essa é uma poesia conceptista, né? Que é assim, olha, se todo mundo,
né, todo mundo aqui é filho do mesmo Deus, né? Tem o mesmo sol sobre a cabeça. Por que alguns vão para o céu e outros não? Isso é o conceptismo. É esse jogo de ideias aí, né? Esse questionamento, né? Aí quando eles falam, beleza, né? E quando eles falam como eu vou dizer isso? Quando eles falam como eu vou dizer isso, aí nós estamos usando o cultismo, que é uma forma mais fixa, uma forma mais formal, uma literatura mais formal. Só que eles também tinham dúvida, eles também têm dúvida se eles fazem isso, se eles usam um, se eles usam o outro, se eles usam os dois, né? Eles não sabem exatamente qual usar. Tem alguns escritores que usam as duas formas, mas normalmente, né, dentro do cultismo e do conceptismo, sempre tem uma que predomina, tá? Tem dois escritores, né, que fizeram muito sucesso na época e que fazem parte da escola literária do barroco brasileiro, que é o padre Antônio Vieira, na prosa, e Gregório de Matos Guerra, na poesia. O padre Antônio Vieira, ele é português e já fazia um trabalho, né, lá em Portugal, catequizando os índios, né, trazendo a literatura para os índios e tudo mais. E ele é totalmente conceptista, tá? Toda a literatura dele, toda a prosa dele tem essas questões, esses jogos de ideias, né, e essas dúvidas, tá? E a literatura do Gregório de Matos, do padre Antônio Vieira, perdão, ele é dividido em 3 partes. Nós temos os sermões, que basicamente é ele com essas ideias conceptistas, esse jogo de ideias, debatendo inclusive os próprios padres, a própria Igreja Católica, né? Ele falava assim: gente, talvez eu não concorde com isso aqui que está acontecendo. Eu também tenho dúvida, o que é isso? Eu não concordo com algumas coisas que estão acontecendo. Eu acho que Deus está aqui por todos, por todo mundo, tá? Então, assim, eram os questionamentos dele dentro dos sermões, né? Que é o mais famoso do padre Antônio Vieira. Também tem as cartas, né? Que são as cartas que ele trocava e tal, e umas ideias que ele tinha que se chamava profecia, né? Umas profecias que ele tinha sobre a questão do Brasil e tudo mais. Então, resumindo, né, o padre Antônio Vieira, ele era conceptista, escrevia em prosa, que foi dividida em três partes: sermões, as cartas e as profecias. E aí nós temos, né, o Gregório de Matos Guerra, no popular Boca do Inferno, né? Ele era conhecido assim, né? É conhecido até hoje por essa alcunha, por esse apelido de Gregório por Boca do Inferno. Ele está na poesia e também se divide em 3 partes: poesia lírica, né? Um pouquinho falava de amor e tal, mas era uma poesia um pouquinho pesada, com todas essas dúvidas que o barroco traz, né? E a época por si só traz. A outra é uma parte mais religiosa, que se chama lírico-religiosa. É uma parte em que ele fala assim: olha Jesus, olha Deus, eu tô aqui aproveitando os prazeres da carne, eu sou um pecador, eu sou uma ovelha negra, né? Mas assim, você vai querer me perdoar, né? Porque você, afinal de contas, você perdoa todo mundo. E é muito legal porque ele debate isso, e por isso que faz tanto sucesso, por isso que fez tanto sucesso e ele é lembrado até hoje. E o terceiro tipo da literatura dele são as sátiras. Essas sátiras são muito pesadas e é por essas sátiras, que ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Ele fala mal de todas as classes sociais, ele fala mal de todo mundo, de todas as coisas, não tá nem aí para nada, né? Ele, claro, fica debatendo coisas da igreja, as coisas das classes sociais, das pessoas que acham que são mais importantes que as outras, né? Essa é a poesia de Gregório de Matos, tá? Então, gente, o barroco é isso, essa dúvida, essa dualidade, essa tensão. Sempre que quando vocês forem fazer vestibular, né, que vocês se depararem com essas características, né, que repararem que ela é da época da Contra-Reforma, da Reforma Protestante, da Santa Inquisição, vocês vão logo ver que isso faz parte da escola literária chamada Barroco,
tá, gente? Então, acompanhe esse raciocínio, dê uma olhada lá na apostila de vocês, na página 22, 23, tá? 24 e até a página 25, então vai falar de tudo isso, ok? E aí, logo após, gente, vocês têm as atividades para fazer, né? A gente não pode fugir disso, tem as atividades. Então, vamos lá. Da página 25, tá? Até a página 30, página 25 a página 30, são as atividades que vocês deverão responder. Depois, pelo WhatsApp, eu vou falar para vocês a forma como vocês vão me enviar, ok? Beijos e até a próxima aula.